Fala galera, bem-vindos ao canal Hoje em Grego e o assunto de hoje vai ser sobre o filósofo Sócrates e os sofistas. Sócrates foi um pensador que presenciou a ascensão e a queda da democracia ateniense. Ele não deixou nenhuma obra escrita, mas seus seguidores fizeram anotações sobre seu ensinamento. O mais especial deles foi Platão. A verdade e a integridade eram os guias principais de Sócrates. A ideia de ser sábio na antiguidade não estava ligada necessariamente ao que você sabia, mas também sobre como você vivia a vida. Sócrates viveu quase 70 anos em Atenas. Nesse período, ele educava de forma pública os jovens. Essa educação ocorria em praças públicas, as chamadas ágoras. Ele tinha um método chamado de maiêutica, palavra em grego que pode ser traduzida como parto. Era o método do parto das ideias. Sócrates julgava que ele mesmo não tinha nenhum conhecimento. A frase mais famosa de Sócrates foi "só sei que nada sei". Para ele, admitir a ignorância e se colocar à disposição para aprender era um dos passos mais decisivos do saber. Só devemos aceitar como verdadeiro o que temos completa certeza. Sócrates passa, então, a ser um sábio não devido àquilo que ele sabe, mas sim porque ele reconhece a necessidade de se aprender. No decorrer de sua educação de forma pública, Sócrates percebeu que os cidadãos atenienses diziam ter a sabedoria, mas não a tinham realmente. Seu método consiste fundamentalmente no diálogo irônico e direto. Tinha como objetivo despertar no outro a verdade. A maiêutica favoreceu o surgimento da dialética, que consiste na discussão por meio de posições contrárias, a fim de encontrar a verdade. Sócrates julgava que a verdade pertence a todos nós. Ele pensava que deveria ser o auxiliar de seu interlocutor no objetivo de chegar à verdade. Para ele, a verdade e as leis são imutáveis e necessárias. Segundo Sócrates, a ação do ser humano deveria se basear em leis necessárias, ou seja, leis que ultrapassem os contextos possíveis. A ação virtuosa, ou seja, a melhor ação possível, será determinada por meio da adequação dela com uma lei universal. As ações que transgredirem a lei universal são antiéticas ou não virtuosas. Para Sócrates, não é necessário investigar os contextos onde as ações se dão, mas sim o objetivo dela. A partir disso, estaremos próximos de uma conduta virtuosa. A única ação virtuosa possível será aquela de acordo com a lei. A educação pública de Sócrates acabou por gerar uma reação negativa na cidade de Atenas, resultando em seu julgamento. Ele foi acusado de 3 crimes, em que a pena seria a morte. Dentre eles, não acreditar nos deuses, corromper os jovens e introduzir novos deuses na cidade. No entanto, Sócrates acreditava sim nos deuses, não introduziu nenhum deus novo e não estava corrompendo os jovens. Em um certo período do julgamento, foi proposto a Sócrates que aceitasse a pena e se incriminasse, o que o levaria ao exílio, mas não a pena de morte. No fim, Sócrates não aceitou se incriminar, pois, segundo ele, seria negar uma vida de pensamento e acreditava que a integridade, a virtude e a verdade são mais relevantes que a própria vida. Sócrates foi eventualmente executado após tomar o veneno cicuta, que é feito de um gênero de planta extremamente venenoso. Ele foi um dos grandes representantes de uma vida que julgava que viver com honra era melhor do que apenas viver. Os grandes adversários de Sócrates foram os sofistas. Os sofistas foram um grupo de pensadores dos séculos 5 e 4 a.C., composto por Geórgias, Pródico, Trasímaco e Protágoras. A educação dos sofistas também era de forma pública. Mas ao contrário de Sócrates, que defendia a maiêutica para encontrar a verdade, os sofistas desenvolveram um método para fazer o discurso mais fraco sobrepor-se ao discurso mais forte. Em suma, para ganhar um debate a qualquer custo. Esse método foi conhecido como retórica. Os sofistas cobravam para ensinar esse método. Eles tinham uma visão relativista da verdade, em que não há realmente certo ou errado e tudo se coloca como possível. Uma frase famosa de Protágoras é: "O homem é a medida de todas as coisas", ou seja, o homem tem o poder para determinar o valor ou significado das coisas, criando a sua própria realidade. Com isso, não existe uma verdade absoluta e a verdade sempre vai ser derivada do ser humano.
dependendo do contexto. Os sofistas foram muito importantes em seu próprio tempo, indo de adorados até perseguidos. Então é isso. Deixe seu like, se inscreve no canal para receber novos conteúdos sobre a Grécia Antiga e te vejo no próximo vídeo.